Damos início ao nosso início, Senhor, pedindo a tua presença, pedindo a presença do teu Espírito Santo entre nós. Te agradecendo porque ter sido qual for o nosso dia, mesmo assim o Senhor nos permite estar aqui estudando a tua palavra, Deus. Obrigado, né? Visita aquelas Sim, pessoas que não conseguem, têm vontade, mas não conseguem entrar, que elas sim, Pai. possam cair por terra tudo que impede Sim, elas de meu estudar Jesus, a tua palavra. Visita aquelas também que não têm o desejo, que possa ser gerado no coração e o entendimento. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem dado discernimento da sua palavra. Obrigado pelo sim, Pai. estudo. Sim, Jesus. Peço que o Senhor visite a nossa professora, continue dando sabedoria, paciência, direção, cuida da saúde, cuida dos projetos, Deus, que ela possa continuar sendo uma bênção nas suas mãos, um canal que o Senhor usa para nos abençoar através do estudo e abençoar outras vidas também. Que o seu Espírito continue falando com ela e falando através dela, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, em concordância com esta oração, e sempre, Senhor, na dependência e pedindo que a cobertura seja do teu sangue sobre cada vida aqui, Pai, que a gente possa mesmo, Senhor Deus, ter um tempo mesmo de valor, Pai, onde teu Espírito tem total liberdade de falar, Senhor, através da minha boca e falar no coração de cada uma, Pai. Que a gente possa cada dia mais crescer no nosso objetivo de estar mais perto do Senhor, te conhecendo, procurando te conhecer, segundo a tua própria orientação e revelação, Pai. E que hoje não seja diferente. E eu já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, na semana passada, a gente parou no item 3, né, do panorama geral na revistinha, quando a gente falou, estávamos comentando, né, esse item 3 do panorama geral, que fala das anotações musicais. E eu não vou ficar fazendo entrando em muitos detalhes, assim, né, em relação a essas anotações musicais, porque a gente viu que aqui também é colocado de uma forma geral, e nós já temos apontado isso quando falamos que o próprio Salmos é o inário do povo de Israel. Então, que nós temos que ter na nossa mente, cada vez que a gente for ler os títulos, a importância dos títulos a gente vai dar quando nós estivermos fazendo o tour pelos Salmos, por cada um, né? Onde a gente vê as dedicatórias, a gente vê a menção do regente de canto, todas essas coisas relacionadas à música, até como também eu lembro, né, que a Indianara falou, lá do pessoal da Igreja Católica, né, que fala do saltério, né, e o próprio saltério, além de ser sinônimo de salmos, ele também é referido como um instrumento musical antigo. E então, todas as anotações que tem, principalmente no título, faz referência à questão de música mesmo. E para a gente saber mais, a gente tem que saber mais de música, né? Entender das notas, mas isso para nós não é o nosso objetivo, né? E tanto que alguns exemplos que é dado aqui na Bíblia, na revista, nós até vimos, abrimos no Salmo 4, no Salmo 5, e vimos essas indicações no título, né? Aí nós temos essa questão aqui que aparece depois, que fala de vocais. Aqui, especificamente, está falando de divisões de vozes.
né? Lembrando que quando fala dos cantores, fala de coro, e, assim, dentro dos corais tem 4 vozes, né? Que é soprano, contralto, tenor e É o... mesmo. o tenor pode ser meso ou não, né? Porque o contralto às vezes também é meso. É Mas que, na tem verdade, tem a diferença das vozes femininas para masculina, né? masculina. Tem É. o tenor e tem o baixo, né? É porque aqui eles colocam vocais só para fazer a referência, como exemplo, que tem no Salmo 46, fala assim, né? Em voz de soprano. Então, você vê como é específico, né? Só que aqui na revistinha eles falam assim, mas não mencionam, né? Os baixos e onde ficam, né? Os contraltos, os tenores, só fala do soprano, né? Então, se você abrir, é muito bom estar com a Bíblia física aí, né? Porque se você pegar o Salmo 46, vamos abrir aqui. Eu vou abrir na NVT, não a de estudo, tá? Vou pegar. Aí, Salmos 46. Ou Salmo 46. Então, aqui no título do Salmo 46 tem assim: ao regente do coral, cânticos dos descendentes de coral, para ser cantado com vozes de soprano. Olha que específico, né? Então, assim, a gente está vendo, depois nesse salmo mesmo, né? Vai ter a divisão entre as estrofes, né? Apresentando. Olha a minha outra aluninha aparecendo, gente. Outra, que bênção, né? Então, a gente vê dentro desses salmos, né? No Salmos 46, aparece essa citação, e a gente, dentro do Salmo 46, a gente vê entre um grupo de versículos, né? Para passar para outro, tem a palavra interlúdio. Nessa Bíblia aqui é interlúdio, mas em outra está escrito selá, e outros simplesmente escrito pausa. Tudo isso se refere à música. E para a gente não ficar mais pegando muita coisa, a música tem toda... Como é que eu vou poder dizer assim, né? Tem todas as suas peculiaridades, né? Desde... Como que a gente fala, né? Quando lê a partitura, né? Que tem todas as notas, Então, assim, a gente não dá para a gente ficar fazendo isso aqui, mas saber que todas essas menções faz parte desse contexto da música. E que quem quiser realmente aprofundar também é só estudar e tem o direito de fazer, né? Então, passando essa questão, que depois vocês podem estar dando uma lida, né? Aí fala no 3:2, fala da liturgia também, no Salmo 92, se você for abrir também no título, vai falar que é para ser cantado no dia de sábado, e depois apresenta, assim, vários contextos, e esses salmos todos aqui, mas eu não vou fazer referência, porque eu quero hoje a gente começar, né, fazer o nosso tour pelos salmos. Então, eu quero ir logo para o Salmo 1, porque senão a gente não consegue. E o Salmo 1 é o salmo que é a introdução do livro. E ele funciona mesmo, né? Como nós já dissemos, que ele é um livro que introduz todos os outros livros. E quando a gente vê o título, agora a gente já vai começar a fazer o tour, viu, Indianara? Vamos começar a compartilhar o Salmo 1. Então,
o título do Salmo 1 já vai nos remeter ao conteúdo do texto que nós vamos ler, né? E uma grande maioria de versões vai estar apresentando só o título como Os Dois Caminhos. Então, vocês vão olhar aí na Bíblia de vocês e ver aí qual é o título que tem para o Salmo 1. E a gente não pode esquecer aqui, quando a gente está vendo na internet, que geralmente online não aparece. Mas a importância da gente estar com a Bíblia física, né? Então, aqui, nessa Bíblia que eu estou aqui, na NVT normal, não tem. Mas eu pegando a Bíblia de estudo, que eu utilizo bastante, né, que é a de aplicação pessoal, e a versão é a RC, Almeida Revista e Corrigida, ela tem assim, o título: A vida tem dois caminhos. A vida do justo é contrastada com a vida do ímpio. E a autoria, que a gente sabe que nos títulos geralmente coloca a autoria do Salmo, esse coloca como anônimo. Mesmo que, quando a gente viu lá no esboço, o Salmo 1 está dentre os salmos de Davi, mas não porque a autoria de todos os salmos do grupo 1, daquela coletânea, sejam de Davi, mas seja a maioria. Eu vou estar sendo um pouco repetitiva em algumas coisas, não porque eu já não falei, mas porque para a gente pegar algumas coisas é repetindo, e outro também para dar oportunidade, né, também para a Ângela em algumas coisas, né, a Bueno, para ela estar e pegando, né, conforme eu for falando, porque depois ela vai voltar, e aí ela tem também como nosso material lá, né, gravado, que mais uma vez eu vou falar, né, para vocês entrarem, porque vocês aparecem, vocês fazem parte do estudo, e mesmo, porque às vezes a pessoa está corrida, está com muitas coisas, não vai conseguir ficar vendo a aula novamente, mas vocês deem o like. Deem o like. Então, tá. Então, esse Salmo 1, ele é considerado, numa classificação geral, como um salmo de sabedoria. Porque ele vai revelar o quê? A sabedoria do Senhor Deus, que guia o seu povo. Tá? E ele começa, na maioria das versões, com a palavra bem-aventurado, ou simplesmente feliz ou abençoado. Tem muitas Bíblias que o Salmo 1 começa com a palavra abençoado, né? E aí os dois caminhos, né, vai ser contrastado, ou seja, comparado, o do justo e o do ímpio. Para a gente falar o que é o ímpio, o que é o justo, a gente vai pegar como está no próprio Salmo, fazendo o contraste, né? O ímpio, aqui é aquela pessoa que é sem piedade, né? Sem piedade, uma pessoa incrédula, pessoa perversa, pessoa pecadora. E o justo é o contrário do ímpio, tá? E então vamos ler, vamos começar lendo, já que a minha leitora oficial apareceu, eu vou pedir para ela ler do versículo 1 até o versículo 3. Paz, pessoal, boa noite. Vamos lá. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Até onde que é para ler? Até aí mesmo. Ah, tá. Tá? Porque aí, nesses 3 versículos, né? Bem-aventurado é feliz. E é bem interessante
colocar dessa forma, porque a gente viu também, quando falamos da questão da poesia hebraica, né? O Salmo 1 é um salmo que é até ilustrado lá, porque usa diversas figuras de linguagem, e principalmente o paralelismo, que a gente vê, né? Que cada parte tem a primeira parte, tem a segunda parte do versículo, ela vai dando formas ou dando sinônimo ou contrastando, fortalecendo uma ideia. E aqui é justamente para fazer essa diferença. E quando fala, né, de bem-aventurado ou abençoado, é muito interessante, né, que esses 3 versículos, a gente já poderia estar fazendo uma pergunta para nós, né? Nós somos felizes? Porque muitas vezes a pessoa ela está feliz, ela tem uma definição de felicidade, e aqui a Bíblia define o que é, do ponto de vista de Deus, né? O que é um homem feliz? O que é aquele, né? Você vê que tem uma construção de 3 verbos, né? Eu vou pegar essa versão que está aqui na compartilhada, que fala que é a CF, né? A CF, né? Essa indianada, que é a mais tradicional. E quando a gente antigamente decorava os versículos, a gente decorava era esse. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. 3 verbos, né? Não anda, né? E não se detém e nem se assenta, né? Então, uma coisa que interessante para dizer o que é ser feliz, vai mostrar o que a gente não deve fazer, não deve ter essa atitude, né? E no versículo 2, que vai mostrar assim, primeiro mostra o que a gente não pode fazer, depois o que você deve fazer para ser feliz, que é meditar, ter o seu prazer na lei do Senhor, né? Quando fala da lei aqui, alguns creem que é só, como nós falamos da importância dos livros de Salmos, fazendo referência ao Pentateuco, a lei do Senhor pode também estar se referindo ao Pentateuco, porque traz toda a questão dos mandamentos de Deus para o homem, né? Então, você é feliz se você não fizer isso, e você é feliz se você meditar, aí dá a resposta. Eu não faço, mas então o que eu tenho que fazer? Isso eu não posso fazer. Mas aí vem a resposta. No que você deve colocar, qual que deve ser a sua atitude, né? Meditar na lei do Senhor, andar segundo a orientação do Senhor. E pode ver que aqui até a palavra lei do Senhor, para quem está conseguindo acompanhar aqui essa apresentação aqui, que está compartilhada, geralmente, quando a gente faz o estudo, eles colocam a importância também do nome do Senhor, que o nome do Senhor, no Antigo Testamento, a maioria dos estudiosos fala que ocorre 6.823 vezes, tá? E esse número aqui de 6.823 vezes a Bíblia de Estudo King James, que eu também sigo essa Bíblia aí, né, uso como material, ela também coloca, né? E outra coisa, né, quando a gente fala assim, meditar na lei de dia e de noite, tá dando microfonia aí? Ou não? Não? Então tá bom. Quando a gente fala meditar na lei, dia e noite, né? O que nos remete
é o princípio básico da palavra de Deus, é a obediência, né? Então, ser bem-aventurado, ser feliz, ser abençoado, é obedecer a palavra de Deus, né? E você vê que é uma crescente. Aí no versículo 3, você vai ver o resultado dessa obediência e deste caminho que você vai seguir. Porque no versículo 3, o resultado, o que é? A prosperidade. Será, né, a pessoa que que é bem abençoada, ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Né? Então, o resultado é essa prosperidade. Essa prosperidade aqui é uma questão espiritual, não é que você não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter problema, muito pelo contrário, né? Você vai ser como qualquer outra pessoa também e passará por aflições em qualquer área da sua vida, né? Mas então, o que se refere essa prosperidade, né? É que você vai ser aprovado por Deus. E ser justo diante de Deus é justamente você não ser um ímpio, que é uma pessoa que é incrédula, que não está aí, nem aí para as coisas de Deus, então ele não vai ser aprovado. E o justo, sim. Né? Então, por isso, o caminho dele prosperará. E a gente vai ver no final do Salmo que isso também é confirmado. Né? Então, Deus já tem um caminho cujo final para nós é vitória, que é a eternidade. Eu falo para nós porque eu considero todos nós aquele como justos, como pessoas que estão, né, e que medita na lei e que obedece à lei do Senhor. Agora, Ângela, lê os versículos 4 e 5. Tá. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Tá, só o 4 e o 5. Aí você vê que tem várias palavras para estar designando o ímpio, perverso, né? Pecador, tudo isso está fazendo referência ao ímpio. E que o justo tem, o ímpio não vai ter, né? Porque eles não são incrédulos e não respeitam a Deus. E muito menos a sua palavra, né? O ímpio, ele não vai suportar a ira de Deus no dia do julgamento, né? Por isso que fala que os ímpios são como a moinha, muitas bíblias está escrito, né, como a palha, né, que o vento espalha. Os ímpios perversos são assim, né? Então, eles não vão, como é que fala? Eles não vão ter essa bênção que nós vamos ter de ter a vida eterna. Nós vamos passar pelas situações, mas para nós o nosso caminho vai ser um caminho de vitória no final, e para eles não. Né? O caminho deles vai ser um caminho de perdição, de punição eterna. Né? Por isso que no 5 fala que eles não vão subsistir, ou seja, não vão resistir naquele dia. Né? Nem os pecadores na congregação do justo. Então, como água e óleo, né? Não se misturam. Dois caminhos perfeitamente diferentes. E o final, né, no versículo 6, é a confirmação, né? E aí eu mesmo vou ler, porque o Senhor, ele conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, fecha, né,
toda essa ideia que vai levando, né, num crescente, no final, ele dá, né, a confirmação que o justo vai permanecer, mas o ímpio vai perecer, né? Então, quando se falar de felicidade, eu sei que muita gente também aqui gosta, né, do pregador Hernandes Dias Lopes. Quando ele fala do Salmo número 1, ele vai falar focando na felicidade, né? E perguntando para nós, quando você lê o Salmo 1, uma lição que você tem que tirar é que Deus aqui, ele te dá o caminho da felicidade, né? E pegando o primeiro versículo, volta um pouquinho, por favor, no versículo 1, eu vejo aqui o Salmo 1 como uma grande advertência para nós, independente da idade, né? Nós temos a Lavínia aí, né, que está participando da aula. Então, a gente tem sempre aquela preocupação com criança, com jovem, em relação às amizades. Mas eu falo isso, eu já sou uma pessoa idosa, né? Então, a gente tem que estar sempre... A gente não vai viver... A gente fala que o crente é um ET, muitas vezes, né? Mas não é isso, que você não vai ter amizade com pessoas que não têm a sua fé, que não creem, até que são ímpios. Mas você tem que tomar cuidado, porque você não pode deixá-los influenciar a ponto de você esfriar, porque a coisa não acontece assim, rápido, né? É um caminho que, às vezes, de influência que vai acontecendo lentamente, né? Eu ando com muitas pessoas que não são, e na medida do possível, elas têm que enxergar em mim, né? Que eu não tenho os mesmos princípios que elas, né? Então, a gente vê em muitas reuniões que eu estou com elas que, e às vezes, eu não falo nada, e, assim, atitudes que a gente sabe que é totalmente contrário, elas ficam já falando, a Silvânia não vai querer participar, já falo, né? Então, glória a Deus. E é assim que a gente tem que ser em relação aos outros. E essa aplicação que a gente tem que fazer é isso, né? Começa o Salmo assim, é o nosso relacionamento, que esse livro de Salmos por que ele é tão amado, esse livro, né? Porque extrapola, né, e fala dos nossos sentimentos e relacionamento nosso com Deus. Então, aqui já fica bem claro logo no primeiro, né? Não andar, né, pegando conselho com quem não tem nada a ver, não ficar lá, né, deixando fazer ninho, né, participando, e aceitando na roda dos escarnecedores. Ou seja, dando todo aval para as gracinhas, para as piadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a primeira lição é o cuidado, para a gente vigiar, né? E outra coisa, que Deus deixa bem claro os seus critérios, né? Que ele não julga ninguém com base na sua aparência, na sua raça, no seu sexo, na sua classe social. Muito pelo contrário. O critério de Deus é andar segundo a sua palavra, tá? E quando a gente fala assim, mas fala aí que o justo prosperará, e se você quiser olhar os ímpios prosperando só pela questão material e secular, humana, quando se passa por tribunais, né? Muitas vezes a gente vê o ímpio prosperando na questão secular, mas a gente tem que olhar pela questão espiritual. E até que muitas vezes é tudo passageiro, porque a vida aqui, se você for olhar só pelo lado material, passa, né? Então, ele pode, como é que fala? Num momento, o ímpio ele pode ter sucesso, mas vai ser uma coisa que pode ser até momentânea.
E isso a gente não pode, assim, né? No Salmo 73, por exemplo, a gente vai ver o salmista falando assim, mas como, né? Eu sendo justo, eu estou aqui passando por situações, e aquele que é ímpio está lá, bem folgado. Como que pode, né? Mas depois, no final, aponta para a nossa perspectiva, que é a nossa perspectiva espiritual, né? Porque o Senhor já tem reservado para nós um final de bênção, de vitória. Pensou o que é passar pelo castigo eterno? Nós não, né? Se a gente perseverar até o fim, a gente vai ter eternidade junto com o Senhor. É maravilha, né? Então, o Salmo 1, ele é escatológico nesse sentido, né? Porque ele aponta para o homem que perseverar, para o justo, um caminho de bênção, de vitória, de eternidade. Amém? Alguém quer falar alguma coisa em relação a esse salmo? Esse é bem fácil, bem direto, né? O Salmo 2, ele é um salmo, nós vamos para o 2 agora. Ele é chamado de messiânico. E, profeticamente, ele se refere à vinda de Jesus, né? A maioria dos títulos colocam o próprio Davi como sendo o autor. E quando a gente vê o título, também, na maioria das versões, aparece como a rebelião das nações e a vitória ou triunfo do Messias. É bem interessante, né? O Salmo número 2, né, ele é também ilustrativo, bem ilustrativo, do que é a poesia hebraica. E como a gente estudou lá no livro, né, de Jó, porque, assim, não é uma prosa que você vai seguindo, assim, de versículo a versículo, e vai tendo, assim, como se fosse um início, meio e fim. Porque parece que de um assunto passa para o outro, faz menção do outro. E o que a gente vê que, como a gente viu lá no livro de Jó, o salmista está falando, ora, né, se referindo a um grupo de pessoas, outra hora está falando de outras pessoas, está se referindo até profeticamente à vinda de Jesus, né? Então, as pessoas que estão convivendo com ele ali, né? Então, quando você faz uma leitura, aqui o estudo é muito bom, porque, assim, como eu perguntei, a maioria já leram o livro todo de Salmos, mas, às vezes, a gente faz uma leitura superficial, né? Eu, muitas vezes, li, aí você pega, assim, um versículo ou outro que fala diretamente ao teu coração, fica feliz, tudo bem, né? Agora, quando você para que quer entender melhor, aí você já vai ver que é um pouco mais complicado o Salmo número 2. E sendo que a maioria também entende que ao lado do Salmo 1, ele também está na introdução. Por essa perspectiva, né, também de ser um salmo que, vamos dizer, profeticamente está falando da vinda de Jesus. E tanto que o título fala da vitória. Então, nós vamos ler os versículos 1 até o 3, né? Porque já começa com uma pergunta, né? No versículo 1, que é bem interessante, né? Começa com uma pergunta. Por que as nações se enfurecem tanto? Na maioria também, né? Em grande parte vai assim. Por que se amotinam as nações? Na sua Bíblia está como, Ângela? Como você falou, por que as nações se enfurecem tanto? Então, né? Porque perdem seu tempo com planos Planos inúteis.
Essa aqui é a NVT. É. Agora, na CF, não é assim. Apresenta essa pergunta também, mas é a mesma coisa, mas pergunta assim, né? Por que se amotinam? Por que se rebeliam as nações? Pode ler até o 3. Tá. Começa de novo, do 1 ao Pode 3? ler, pode. Tá. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar estas correntes. Eles dizem: vamos nos libertar da escravidão. Tá. Agora, Indianara, põe a CF, por favor. Então, ó, por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas, a mesma coisa, mas com outras palavras. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aí, a gente vê que no título se fala de rebelião. E é interessante que nesse salmo é um quadro triste que está mostrando, né, que os povos, de modo geral, ainda lembrando da questão dos ímpios, das pessoas que não estão nem aí com Deus, com a sua palavra, eles se rebeliam mesmo contra Deus, né? E esse salmo, quando fala os reis da terra se levantam, os governos consultam justamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, a profecia está aí também. Quando fala o seu ungido, está se referindo a Jesus. Porque quando fala ungido, é o Messias, é Cristo, né? Ungido de Deus. E não é difícil a gente, pela história, né, acompanhando a história do povo que Deus escolheu para contar o seu relacionamento com ele, ver como as nações, como os povos, os reis da terra se uniam contra o Senhor, né? Então, o ungido de Deus, o Messias, o próprio Senhor Deus, né, ia colocá-lo para mostrar também a questão que os reinos humanos são reinos que são constituídos por Deus, mas que os próprios povos não reconhecem isso, não reconhecem essa soberania, né? Então, do ponto de vista, vamos dizer, humano, secular, podemos dizer também que esse salmo ele faz menção a Davi como um rei terreno, onde os reis guerrearam contra ele, as outras nações, e maquinavam planos contra ele, né? E como ele é um homem segundo o coração de Deus, que Deus estabeleceu como rei humano, né? Em última instância, quando os reis, lutavam contra Davi, estavam lutando contra alguém que Deus levantou para ser um rei aqui na terra, né? Então, o versículo 2 é um versículo também que ele é mencionado muito no Novo Testamento. No livro do Atos dos Apóstolos aparece muito esse versículo 2 aí sendo mencionado. Uma referência em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 25, 26, faz essa menção, tá?
E continuando, né? Assim, as nações, os reis, o povo se juntam e se rebelam contra Deus em última instância. Aí vem os versículos 4 e a 6, que vai mostrar uma resposta de Deus em relação a essas nações, a este povo. Pode ler, Ângela, Tá, do 4 até o 6. tá. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. E ele diz: Estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo nome, em meu santo monte. O Santo Monte, Santo tá? monte. Então, fala, né, que a resposta, aquele que governa nos céus, né, no versículo 4. A resposta é a risada. Mas não que o Senhor está rindo da aflição dele. Está rindo vamos dizer assim, é Ignorância? da falta de sabedoria. Pronto. Da falta de sabedoria, porque Deus é soberano e sabe o fim deles, né? Eles acham que pelo seu poder humano, que eles não precisam de Deus. Por isso, né, no versículo 3, fala, não estamos nem aí. Não vamos perder tempo com Deus, né? Então, Deus ri, porque é tipo assim, né? Que fala lá, até em Apocalipse, né? Eles pensam que são alguma coisa, mas são pobres, cegos e não sabem de nada, né? Sim. Inocente, não sabe de nada, né? Como diz uma musiquinha aí do mundo. Então, Deus está rindo porque eles têm uma ilusão que eles têm do poder humano, né? E por isso que eles não querem se submeter a Deus. Uhum. Deus ri porque Deus, que é o verdadeiro rei, né? Quando fala do ungido, está se referindo a Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E todo o poder vem dele, de Jesus, né? E o fim, né, deles também já está, a gente já sabe desde antes que já é. E aí no 6 fala assim, ele diz, estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte, né? Do lado humano, o rei Davi, ele também, né, estabeleceu em Sião, né? E o próprio templo, depois por Salomão, ficou lá em Jerusalém, né? E Sião é a terra profética também, né? Que é a Jerusalém celestial, onde vai se reunir todos os povos e todas as nações, né? Então, assim, quando fala também desse Santo Monte, quando a gente fez lá a primeira parte, falando do local, né, onde se dá o livro de Salmos, a maioria, né, sempre se refere também ao Santo Monte, o local de adoração, mas também com perspectiva da Jerusalém celestial, onde será o nosso futuro, né, que é a Sião celestial. Vamos ler agora o versículo 7 ao 9. Tá. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará Pedaçará, como vasos de barro. tá. Até onde? Até aí? E aí, Tá. Então, ó,
O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Você vê que, assim, parece que não tem conexão, né? Mas aqui é o próprio Deus falando ainda, né? Quando ele fala, se do lado humano, Davi vai colocar Salomão, que vai governar, né? Do lado espiritual, está se referindo a Jesus, que ele é o Filho de Deus, ungido de Deus, gerado por Deus. Amém. Tá? E ele que vai reger todas as nações. E tanto que quando no 8, né, que fala assim, pede-lhe, darei as nações como herança e os confins da terra como sua possessão. Em outra versão, né? Que também esse versículo nas versões antigas é bastante conhecido, que fala, o 8, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Quem senão Deus para ter esse poder de dar realmente, né? As nações como herança, né? É só Deus mesmo, isso é obra de Deus. Nenhum ser humano, por mais poderoso humanamente falando, poderia fazer isso. Mas Deus sim, né? E aí, no 9, né? Fala que você as quebrará com cetro de ferro. Tem muitas versões que falam de vara, né? Então, essa vara faz referência, cetro de ferro faz referência ao rei. Né? Quando fala a palavra cetro, ela está fazendo referência à soberania, ao rei, ao filho amado. E outra coisa, quando fala assim, né? Hoje, você é meu filho amado, hoje eu te gerei, a gente vê que esse salmo, ele é muito citado no Novo Testamento. Quando Jesus é batizado ali por João, lá no Rio Jordão, tem um momento que Deus declara com voz audível. Ele fala assim, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ali ele está testificando que Jesus é o filho, é o seu filho, né? Então, esse verso 8, né, é para comprovar, né, a questão de que Deus está proclamando o seu filho ungido como Senhor mesmo, né, como aquele que pode. Ele revela a soberania de Deus e que ninguém, né, vai resistir a esse poder. Esse cetro de ferro é para mostrar que esse poder é o poder que nenhum outro rei, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento vai mostrar isso, né? Até aqueles infiéis que, quando diante da soberania de Deus, eles acabam se rendendo, né? Estava até pensando aqui, né, do Nabucodonosor, né? Quando fala do Deus de Daniel, é reconhecer. Nenhum poder, nenhum rei humano, ele acaba, quando ele está mesmo diante da soberania de Deus, e Deus permite, ele vai reconhecer e ver que Deus é um Deus que eles não conhecem, que é o verdadeiro Deus. E esse cetro aí refere a isso, né? Que ninguém vai poder resistir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa palavra vara, ela tanto significa, porque em algumas Bíblias fala de vara e não de cetro, né? É um objeto que é usado pelo pastor, o Senhor é o nosso pastor. Então, a vara também pode falar isso, né? Quando o pastor está conduzindo o rebanho. Também pode se referir, como está na leitura aqui, do cetro do rei, né? Que era usado para ungir as pessoas, para Mostrar o poder, né? mostrar o poder, né? Então, comparando também com os versos anteriores, né?
os planos dos reis, né, humanos, não são nada quando são comparados com o reino divino. E no reino divino, ninguém pode frustrar, né? Os planos de Deus, ninguém pode frustrar, né? Vai agora ler o final do 10 ao 12. 12. Tá. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Glória a Deus, né? Olha como termina, né, o salmo aí, né? É uma exortação, né? Para que os reis, os povos da terra, esses que se rebeliam, né, se submeta ao Senhor soberano, Deus Todo-Poderoso, e a sua palavra, e procurar refúgio nele, né? Amém. Aceite, né, e se refugie nele, antes que chegue aquele dia, e é o terrível dia do julgamento, né? Então, essas recomendações aí final, né, ou exortações, expressam também a graça de Deus e a misericórdia, né? Porque o pecado, ele não deixará de ser julgado. Mas Deus não tem prazer que as pessoas se percam, mas por isso essa exortação, né? E por isso que há o tempo que Deus dá para que as pessoas se arrependam e possam passar para o lado de Deus, né? A estar pelejando pelo lado do Senhor, tá? Amém. Então, esse é o Salmo 2. A gente lendo, parando, bem assim, né? Meditando, mas se você pegar só para ler assim, é difícil de você ter um entendimento. Vocês não acham? Oh, O que você acha, Ângela Bueno? Eu acho que essa análise, né, parando, a gente tem uma outra visão, né, uma visão muito mais profunda, né, do Porque, que assim, só eu mesmo, simplesmente... quando eu lia esse salmo, né, aí eu ficava toda feliz. Pede-me, te darei as nações, né, por herança, os fins da terra por tua possessão. Repetia isso, né? Mas Tem sentido figurado, né? Então, metafórico, né? Essa é a poesia. E é legal a gente entender na realidade do que está falando, de quem está falando, para quem está falando. É muito mais complexo do que simplesmente ler, né? E por que também que eu estou falando isso? É errado a gente fazer isso até declarar não, né? Porque a gente vai usar nas nossas orações esses versículos mesmo, que eles nos fortalecem, nos dão força, nos dão conforto, muitas vezes, né? Então, não é errado, mas só que a gente, estudando, a gente vê que ele tem essa outra profundidade, que fazendo uma leitura assim, a gente não vai entender, tá? Vamos ver o 3 e a gente fica nesses 3 só hoje. Mas os outros, gente, vai ser mais rápido. É porque esses 2 são de introdução. Por quê? Aqui eu vou fazer uma pausa, porque eu parei, né, na revistinha Não Dando Cenário, e depois vocês podem pegar a revistinha e ler lá o item 5, que fala assim, o tom define o assunto. A gente viu num esboço como que a coleção de livros ela é dividida naqueles 5 livros e as comparações com o Pentateuco, né? Então, cada coleção nesses 5 livros, ele se espelha num livro do Pentateuco.
Agora, aqui, quando fala que o tom define o assunto, é que, conforme você vai estudando, vai pegando os diversos autores, estudiosos, tem muita classificação de salmos, de acordo com o conteúdo, com o assunto, né? E aqui, por isso que fala assim, o tom define o assunto e acaba o salmo sendo classificado. Aqui tem uma classificação, como, pode deixar como estava aí, ó, de lamento, messiânico, didático. Esse que nós acabamos de ver, o 2, era um messiânico, né? Por isso que está apontando para a vinda de Jesus e falando a respeito de Jesus. Aqui eles dão o exemplo do Salmo 22, que é totalmente messiânico, embora ele vai ter, quando a gente lê lá no 22, a gente vai ver que Davi, ele fala muito, até na primeira pessoa. E em alguns momentos a gente vê que aquilo nem se adequa ao que ele passou mesmo, mas que Jesus passou, o que está escrito ali no Salmo 22. Então, é um salmo messiânico. Você vê que tem uma classificação aí didático, de confissão, de testemunho, de sabedoria, de peregrinação, histórico, né? Mas essa primeira classificação de lamento, eu estou falando porque o Salmo 3, ele vai levar essa classificação como um salmo de lamento. E vai vir uma série de outros salmos que vai entrar nessa classificação. Esse salmo de lamento é um salmo que entra, geralmente, aí eles colocam, né? Pedido de ajuda e socorro, mas que termina com louvor e confiança. O Salmo 3 é assim, né? E os salmos que geralmente colocado como de lamento, vem assim, um apelo a Deus, né? Que é um pedido de ajuda, mas essa palavra lamento também remete que é uma situação difícil, né? Que ele pede ajuda, vem uma reclamação também. Vem uma lamúria, uma reclamação no meio, confissão, muitas vezes, de pecado. Muitas vezes, esse de lamento, nessa lamúria, chega a maldizer os inimigos, né? Querendo que Deus vingue. Vai ter muito isso dentro desses salmos de lamento, né? E entra também confiança. Geralmente termina com confiança e na resposta, porque esses salmos, principalmente de lamento, entra com pedido, né, um apelo a Deus, e eles terminam, salmista falando que a sua confiança é em Deus, e é na resposta de Deus, né? E faz como a questão da doxologia que nós falamos também, né? Que geralmente os salmos têm isso, né? Sempre termina ali como se fosse uma apoteose, né, de adoração, de louvor a Deus, crendo que ele pediu e que Deus vai responder. Amém? Ângela Bueno quer falar? É uma pergunta. Um mesmo salmo pode estar em mais do que uma classificação? Tá, pode sim. Até porque essa classificação não existe uma unanimidade nem uma hegemonia. Cada lugar que você for pegar, eu uso, né, que eu acho que o meu instrumento melhor de estudo são as Bíblias de estudo. Então, você vê, nem lá não tem assim, uma classificação que dá os nomes, e às vezes dá outro nome. Tem muita classificação como ações de graças também, que não está aí nessa lista, né? Tem salmos de recordação, né? Tem muito que usa salmos de sabedoria. Acho que de sabedoria está aí, né? A de sabedoria está, né? De realeza. Você vai pegar muitos estudos, apresenta assim, de realeza, né? Uma classificação. E ele pode, sim,
pode estar em mais de uma classificação, porque é uma forma de estar pegando o conteúdo que é igual, né? E colocando essa classificação, mas não existe uma unanimidade em relação a isso. No Salmo 3, esse Salmo 3 é muito lindo, eu gosto. Mas daqui a pouco eu vou falar que eu gosto de todos, né? Porque, assim, o Salmo 3, a maioria das versões, eles colocam um título que é assim, né? Resumido. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Então, se você pegar suas Bíblias físicas aí, a maioria vai ter esse título, né? É um Salmo de Davi quando ele fugia do seu filho Absalão. Então, assim, por esse título, você já tem o contexto do Salmo, né? Que é o período... também eles colocam muito desse Salmo como histórico. Então, esse mesmo Salmo já vai responder até o que a Ângela falou. Uns colocam ele como histórico, outros colocam como lamento, né? Porque o primeiro versículo já vai mostrar, né? E imagina um pai tendo que fugir do filho, né? Da ira do filho, né? Mas essa ira do filho Absalão também não foi assim do nada, né? Vocês podem ler lá em 2 Samuel, capítulo 12, que está o contexto da fúria do Salomão, do Absalão. Eu vou começar trocar os nomes, né? Do Absalão, né? Ele está muito irado com o pai dele, revoltado, desde o fato que a irmã dele foi abusada sexualmente pelo outro irmão, né? Filho de outra mãe, né? E Davi não fez nada, não tomou atitude, e o Absalão tomou as dores da irmã e acabou matando o irmão dele, o Aminon. E aí ele ficou fugido do pai, precisou entrar um comandante lá para ajudar a trazer o Absalão para perto do rei, mas o rei Davi não quis comunhão com ele. E aí, o que ele faz? Ele prepara uma conspiração e ele ajunta um exército. As pessoas falam que, assim, ele toca no sentimento, no coração das pessoas, julgando a causa das pessoas, né? E vai conspirando com o pai dele. Quando o pai dele vê e toma ciência, já tem muita gente que até antes era do lado de Davi, que agora está do lado de Absalão. Então, é uma conspiração, né? Um pai ter que fugir do seu filho, né? Ainda de Jerusalém, para não ser morto pelo filho, é uma coisa muito triste, né? Então, logo no primeiro versículo, ele vai falar que muitos são os seus adversários. Vamos ler o Salmo 3, versículo 1 e 2. É um salmo muito fácil de entender, tendo esse contexto. Tá. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Aí na minha tá aquilo que você falou, interlúdio, né? É uma pausa, né? É a pausa. Tem muitas Bíblias que vai estar Selá, né? Outras vai ter interlúdio, outras vai estar escrito pausa, simplesmente, né? Tá. Mas tu... continua, não? Não, por enquanto não, né? Mas aí, ó, o versículo 1 e 2, aí o 2 é interessante porque as pessoas passaram para o lado de Absalão, achando que Absalão estava forte, né? E que Davi não ia ter forças para sair da situação, né? E eles até pecavam dizendo que nem, né, que Deus nunca ia livrar Davi, né? Então, mas é interessante isso daí porque
Davi vai reconhecer que a salvação dele está justamente no que o povo não acha, Sim. que é o próprio Deus que vai salvá-lo, né? Sim. Então, pode ler agora, do 3 ao 6. Tá. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor, e ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Tá, né? Então, olha que interessante, né? Ele fala lá, né, que eles falam que não há salvação para ele em Deus. Aí ele vai rebater justamente mostrando o que? Confiança. E aí ele fala, né? Aí é figurado também, fala assim, o Senhor é um escudo. Né? Então, o escudo é um objeto de proteção mesmo, né? E Deus não é um escudo, mas ele compara Deus como sendo seu escudo, né? Sim. Então, seria a força dele para fazê-lo vencer, né? E no 4, ele vai orar, ele clama, ele ora. E aí, o que ele está demonstrando? Que ele fala que Deus é o escudo e ele vai se refugiar nesse escudo, né? Esse clamor, né, em Deus. E ele clama e ele mesmo ouve, né? A confiança dele, a fé dele é grande que ele já ouve a resposta do Senhor, né? Ao ponto que no 5, ele sabia que humanamente ele estava perdido, mas ele orou, o Senhor é o escudo dele, e no 5, a confiança dele faz com que ele possa deitar, dormir e acordar em segurança, porque ele sabia quem era que estava guardando. Olha que lindo, né? Esse é um versículo que a gente adora, né? Também declarar, né? Deitei e dormi, logo peguei no sono, porque só o Senhor me sustenta. Né? Então, tem várias palavras, né? Em várias versões, mas diante de uma situação dessa, você orar, clamar ao Senhor e dormir, deitar e dormir, é porque você tem confiança, né? Exatamente. Pode ler o 7 e o 8, que aí termina e a gente vai terminar a aula. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Amém, né? Amém. Então, ele conhecia Deus, buscou a Deus, né? E termina assim, né? Pedindo para Deus vir socorrer. O versículo 7 é um grito de socorro, né? E no 8 ele reconhecendo que o livramento vai vir do Senhor e sobre o povo dele, que é o povo que ainda vai ficar junto com Davi, né? Que vai trazer a salvação, né? E nosso Deus, ele tem sempre essa perspectiva de livrar e de abençoar o seu povo, né? Então, a aplicação para nós é que nos momentos mais difíceis, o que nos sustenta é o quê? A nossa fé em Deus. A gente orar e declarar, a gente declara quando a gente ora que as nossas orações não ficarão sem resposta, em consequência disso também, né, da gente ler a palavra e a gente tomar posse. Né? Então, ontem também eu vi uma pregação de um pastor, ele falando que Deus fala uma, fala duas, fala 10 vezes com a gente, aí não precisa falar mais, né? Você tem que simplesmente se posicionar, tomar posse, viver, né? E é assim mesmo, né? Essa é a aplicação. Gente, então aqui, esse salmo é muito maravilhoso, tem o louvor do que eu já falei do pastor. ia te falar agora, do Ademar. Depois a Indianara, que é a nossa consultora, põe aí a Indianara. Cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários.
Muitos vão se levantam para dizer, dizer, não não há há salvação salvação para ele em em Deus, Deus, mas mas tu, tu, Senhor, é o meu és o meu escudo, minha glória e a força para para vencer. vencer. Vocês não sabem, não? Não. Então, Ô, glória. vocês ouçam esse Vamos salmo ensaiar para a semana que vem a gente cantar esse louvor. Amém. Ô, Pede glória. para o pastor Edson, que ele vai cantar lá para nós também na igreja, né? Então, gente, vou encerrar agora aqui com uma oração. Depois, esses salmos são curtinhos para ler, né? Mas muita coisa eu sei que o Senhor já falou no coração de vocês, muito mais do que Amém. palavras, né? Amém. Então, orando, que já passou bastante da hora, né? E glorificando a Deus. Vamos terminar como os salmos, né? Ah, e a foto. Tudo Olha, bem, viu, Selma, que você apareceu. Já tirou a foto, Indianara? Então, vamos tirar a foto. Apareci aqui. Então, tá. Fazer oração e vamos encerrar, tá, gente? Senhor, meu Deus, meu Pai, não tem como a gente terminar, Senhor, esse momento não te agradecendo, né? E falando como Davi falou, né? Mas tu, Senhor, é o meu escudo, minha glória e minha força para vencer. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. meu Deus. E também mais uma palavra, Senhor, de fortalecimento para nós. Que eu declaro na minha vida, na vida da Indianara e de todos que têm dificuldade para dormir. Deitei, dormi, não peguei no sono, né? Porque o Senhor me sustentou. E vai ser assim. Glória a Deus. Nós vamos dormir, porque o Senhor vai nos sustentar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor. Ô, Senhor, se não fosse a tua misericórdia aqui, nós não estaríamos, Senhor, com certeza. Senhor. Então, não tem, Senhor, como não te amar, não te glorificar e saber que a nossa salvação vem do Senhor. Em todas as situações, nós só temos a ti, Senhor. Nós podemos buscar, Senhor, socorro humano, mas nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que a nossa força vem do Senhor. Muito obrigado. Eu agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. A paz. Até a próxima. Amém. Deus abençoe. Amém. A paz.